Aleluia. Boa noite, querido. Paz seja convosco. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, reunidos, adorando ao nosso Deus. Você aí da sua casa ou de qualquer outro lugar que você esteja, nós somos igreja e nós estamos aqui por um único motivo, que é adorar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Que nessa noite você possa declarar que você pertence a Ele, que você tem um dono, aquele que te ama, aquele que te salvou, aquele que te conduz em todo o tempo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos ministrar essa canção ao Senhor nessa noite. Do Senhor Jesus. Você pode dizer isso: eu pertenço ao Senhor. Aleluia. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo
pertencemos, Jesus. Nós somos teus. Nós somos teus. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. À sombra das asas do Senhor nós descansaremos. Nós confiaremos. Aleluia. Que essa seja uma verdade no seu coração. Que essa seja uma verdade no seu coração, meu querido. Porque só o Senhor é Deus. Outros confiam em carros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Levante a sua voz, aonde você estiver, declare essa verdade mais uma vez, mais uma vez. Levante o nome do Senhor, levante o nome do Senhor, aí onde você estiver. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. A graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Diga, guia-me mais fundo do que já confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do
que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que me chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Você pode dizer: ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Confie, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu, diga, e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu. Declare mais uma vez: e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Jesus, aleluia. Agora, meu querido, fica com Lagoinha News. Deus te abençoe. Olá pessoal, a graça e a paz. Hoje nós estamos com a segunda edição do Lagoinha News, desta vez com o tema Cosmovisão e sua importância para a igreja. E para tratarmos sobre este assunto, eu trouxe a Carol, que é professora aqui em nossa igreja do Carisma Start e também formada no Carisma da Lagoinha. E para começarmos sobre esse assunto, Carol, eu gostaria de saber com você sobre a importância da cosmovisão para a igreja e o que é a cosmovisão. Sim, a graça e a paz, igreja. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Cosmovisão. Eu costumo falar até no Carisma Start que é a visão que a gente tem do mundo, é a forma como a gente, é as nossas lentes, os nossos olhos e que nós enxergamos as situações do mundo. Então, a gente pode definir assim: as pessoas podem ter uma cosmovisão que seja baseada na Bíblia, que é o que a gente crê, que é a verdade, mas também na sociedade existem outras formas de cosmovisão, tem outras formas de pensar. E aí, quando a gente vai para a sociedade, a gente acaba encontrando esses desafios, ou até mesmo em nós, às vezes a gente não percebe como a gente age. Tem situações na nossa vida que a gente pode não agir de acordo com a palavra. E quando a gente conhece a cosmovisão, a gente passa a compreender tanto a nós mesmos quanto as outras pessoas, né? Então, para definir um pouquinho mais sobre cosmovisão, a gente pode dizer que existem 3 tipos de cosmovisão. A cosmovisão cristã, que é a cosmovisão teísta, com T, né, teísta, e que é quando Cristo ele está no centro, quando Cristo ele direciona as nossas vidas. A partir do momento que a gente tem o encontro com Deus, a nossa vida é transformada por Ele e a nossa prática de vida se torna a palavra de Deus. É através da Bíblia que a gente vai viver. Então, essa é uma cosmovisão. As nossas lentes, elas enxergam o mundo ao nosso redor a partir da nossa crença, da Bíblia. Existe também uma outra forma de ver o mundo, que é a forma deísta, com D, que é quando nós
cremos que Deus, ele criou todas as coisas, nós cremos num Deus que fez cada um de nós e fez tudo, mas ele não participa de mais nada. Ele só criou e deixou o mundo se virar, né? Ele criou o mundo e deixou ele fazer como ele bem entendesse, ou seja, ele não sustenta nada. É como se, um exemplo que eu até dou no curso também, é sobre o relojoeiro, que quando o relojoeiro ele vai fazer o relógio, ele tem todas as peças, ele constrói todo o relógio. E aí ele coloca a pilha lá e o relógio funciona sozinho, não precisa mais do relojoeiro para estar o tempo todo com o relógio. E tem situações e pessoas e até áreas da nossa vida que a gente precisa avaliar de acordo com a palavra, se a gente não está vivendo de acordo deísta, né? Ou seja, a gente está vivendo uma vida independente de Deus. Nós cremos em Deus, mas ele não participa mais da nossa vida. E tem uma terceira forma também, que é a forma naturalista ou ateísta, que a gente pode falar, que é no caso das pessoas que elas não acreditam em Deus, não creem que Deus criou todas as coisas, mas que tudo é Deus. Ou seja, a natureza ela se autossustenta, os animais, né, se autossustentam, os homens eles são se autossustentam, ou seja, a pessoa acaba se tornando o seu próprio Deus. Então, ela anula qualquer indicação de que Deus possa ter participado de algo. Então, quando a gente olha para a sociedade, nós vemos nós vemos esses três tipos de cosmovisão, a partir do momento que a gente vê o mundo. E o interessante, né, Carol, que no mundo que nós temos vivido, a igreja tem se fechado, se privado das quatro paredes, e não se atentam para os sinais que nós temos no mundo, que ocorrem no mundo, que também tem muito a ver com o que o livro de Apocalipse nos mostra, que iria acontecer e que está acontecendo. E vendo esses sinais que nós temos vivido, tanto guerras quanto doenças, nós podemos dizer que esse vírus tem assustado a população do mundo, do Brasil como um todo. Podemos dizer que faz parte desses 7 selos, se eu não me engano, do Apocalipse? Eu vejo assim que toda essa situação que nós vivemos, a partir do momento que Deus ele criou todas as coisas, bem resumido, houve a queda do homem, ele traçou um plano perfeito para salvar o homem, que veio Jesus. Jesus ele morreu e ele ressuscitou. A partir do momento que Jesus ressuscitou, ele não nos deixou só, o Espírito Santo habita em nós, e a partir desse momento, ele foi nos fazer uma morada. Então, eu acredito que desde esse tempo, o mundo está se preparando para o fim. Nós, com a nossa mente, a gente não consegue imaginar quando isso vai chegar. Só Deus, Pai, que sabe, nem Jesus, né? Mas eu creio que todas essas coisas que estão acontecendo estão apontando para um fim, né? Agora, aquilo que pode ser descrito, vamos dizer assim, já é algo mais profundo do estudo do Apocalipse. Mas se a gente vê os sinais, quantos acontecimentos já teve na história, né? Talvez a nossa geração hoje nunca viveu algo parecido com o que a gente está vivendo hoje. Então, eu acredito que a consequência do pecado fez com que todo esse mal estivesse acontecendo conosco. E que eu creio que uma hora vai chegar ao fim. Uma hora vai chegar o momento que Deus vai nos salvar dessa situação, né? E é interessante porque eu, particularmente, vejo isso como algo que é Deus mostrando, olha, voltem-se a mim e se arrependam, né? Porque é como se fosse alguém dando um aviso que está chegando. Por exemplo, alguém que... tem até uma parábola na Bíblia que fala que um dono da casa saiu e deixou lá seus empregados para cuidar, e alguns desses empregados não se atentaram. E também tem aquela parábola das noivas, se eu não me engano, que é um sinal. Nós devemos nos arrepender e voltarmos ao nosso Deus. Talvez este não seja o último, eu acho que não seja o último sinal. Deverão muitas coisas para poder se cumprir, e, como você disse, né, é um estudo muito mais profundo para podermos tentar entender essas questões. E sobre essas coisas que nós temos falado, sobre a cosmovisão, como que a igreja ela deve relacionar essas questões que vêm ocorrendo no mundo para dentro da igreja? Sim. Como até você comentando, eu lembrei de algo que eu comecei a pensar diante dessa situação que a gente está vivendo hoje.
realmente é um momento de reflexão, é um momento de a gente voltar para si. E para que a gente possa saber agir nesse tempo. Talvez seja uma oportunidade que nós, como igreja, temos de avaliar nossas ações. Porque muitas vezes nós estamos tão ativos no mundo, no trabalho, que algo numa proporção tão grande como essa teve que acontecer para que nós parássemos e olhássemos para aquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus. E como que você perguntou em relação a... Como que a igreja deve tentar tratar esses assuntos, podemos dizer, seculares, entre aspas, para dentro da igreja? Isso. Algo que a gente tem que pensar é que nós somos um ser inteiro, integral. Nós não podemos ser uma pessoa dentro da igreja, fora da igreja, mas Deus, ele tem uma missão de alcançar o mundo por inteiro. Então, esse é o propósito da igreja. Eu creio que aquilo que a gente recebe dentro da igreja, todas as palavras, tudo, elas têm que se transformar em ação através da nossa vida para que possa atingir as pessoas ao nosso redor. Lá no nosso trabalho, na nossa casa, nos ambientes da sociedade que a gente vive. Então, eu vejo que esse momento foi um momento de a gente parar, avaliar, voltar para essa origem, que é a palavra de Deus, e ver nós como cristãos, como nós estamos agindo diante da sociedade. Porque a sociedade, ela pode estar totalmente aterrorizada com essa situação. Muitos estão com medo. E o papel da igreja é o quê? Trazer a verdade, trazer a palavra e trazer as boas novas, que é o evangelho, a esperança. Então, nós precisamos ver o quanto nós estamos capacitados para isso hoje. Às vezes, esquecer um pouco de nós mesmos, né? E olhar para o nosso próximo, que está precisando tanto da gente nesse momento, né? Verdade. E outras coisas que também surgem com essas coisas que acontecem no mundo, guerras, doenças, como eu falei, nós podemos dizer que isso é a ira de Deus contra a igreja, contra o mundo. Você acha que tem a ver com essas coisas ou é algo mais, podemos dizer, faz tudo parte daquilo que Deus já tinha programado para acontecer? Eu vejo que tudo que acontece de ruim é consequência do pecado. Deus, ele é um Deus de amor que ele traçou um plano para nos salvar, não para nos matar. Então, eu vejo que a ira de Deus veio em consequência do pecado, mas aí, nesse momento, Deus, ele traça um plano. E esse plano é aquele ponto de que a gente possa conhecer a Ele novamente, nos aproximar dEle novamente, e como igreja, assumir o nosso papel, que é levar essa verdade para as pessoas, né? Então, tudo que acontece de ruim é uma consequência lá do início, de Adão e Eva, que fizeram uma escolha e que, a partir desse momento, a morte física entrou, né? E aí Deus, ele é um Deus tão amoroso, tão bondoso, que ele não quer ver a humanidade dele sofrendo da maneira que está, mas ele envia seu filho e ele traça um plano. Não, permaneça em mim. Vocês vão passar por diversas situações nesse mundo, mas fiquem comigo, que eu estou preparando um lugar, eu estou com vocês. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe com os olhos da fé. Então, eu creio que é um despertar para a igreja, esse tempo. Se alguém aqui na igreja está dormindo em relação à vinda de Jesus, em relação a esse tempo que a gente está vivendo, a gente precisa se despertar e a gente saber qual que é o nosso papel. Nós somos os agentes de Deus, nós somos aqueles que transmitem aquilo que Deus é. E nós não podemos nos calar nesse momento. É o momento de a gente mostrar para a sociedade quem é esse Deus, a quem nós temos crido, a quem nós temos adorado, a quem nós temos buscado. E o interessante também, Carol, que nós temos visto sobre a questão de acordar para a volta de Cristo. E nós temos como algo histórico que a Europa foi um berço da reforma protestante, e hoje nós temos visto que a Europa tem sido bastante atingida com este vírus, mas também não só com esse vírus, mas também na questão religiosa, podemos dizer assim. Muitos têm se esfriado e acabam perdendo, entre aspas, a essência do verdadeiro evangelho e se voltado mais para o deísmo, né, se podemos dizer assim. E o que tem a ver, basicamente, será que tem alguma ligação esse esfriamento com a reforma protestante, ou tudo se deve à questão do secularismo ter atingido dentro das igrejas? Eu
acabo resumindo assim de uma forma mais prática, muitas vezes, para a gente entender, no sentido do nosso coração. Eu talvez não sei por completo toda a história do que aconteceu, né, na Alemanha e tudo, e nesses países, né, para ter esse esfriamento da fé. Mas a gente pode ver que, a partir do momento que a gente começa a se afastar do Deus vivo, ou viver só na religiosidade, nós vamos perdendo essa essência, a essência que é transformar vidas, transformar lugares. E eu creio que, a partir do momento que a religiosidade passa a ser algo na nossa vida, isso nos afasta totalmente de Deus, a ponto, muitas vezes, a gente não perceber, porque ela é sutil. Muitas vezes a gente conhece tudo da palavra, muitas vezes a gente vive na igreja, a gente faz todos os rituais, mas o nosso coração não está mais lá. Então, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração se torna um ídolo, se torna uma religião. E a religião, muitas vezes, a religião nos afasta de Deus. O que Deus espera de nós é um profundo relacionamento com Ele. É uma busca incessante por Ele. Então, o que a gente vê na história e o que a gente vê muitas vezes, até aqui no Brasil, é essa situação da religiosidade. A gente passa a conhecer muito de Deus, mas não de ter um relacionamento com Ele. E esse é o ponto que Deus nos busca desde o princípio, que é um relacionamento de pai e filho. Então, ali que a gente tem que, essa é a linha que a gente tem que cuidar muitas vezes, né? É saber que o nosso comportamento, as nossas atitudes dizem muito aonde está o nosso coração. E nós precisamos o tempo todo nos voltar para a palavra de Deus. Nós temos, na época de Jesus, os fariseus, os doutores da lei, que sabiam tanto da palavra de Deus, e eles não conseguiram reconhecer o próprio Jesus que estava à frente deles. Eles ficaram tão firmes na lei que eles não conseguiram ver o próprio Deus vivo na frente deles. Então, eu vejo que isso a gente precisa cuidar como cristãos. Muitas vezes a gente busca conhecer como um ego, mas não como um profundo relacionamento com o Pai. E esse é o perigo, né, de todos nós. E é o perigo que pode ter acontecido no passado também, né? Verdade. E, em contrapartida, muitas pessoas também utilizam, vamos dizer, espiritualmente, tudo espiritual, e acabam dizendo que, se você acaba pegando um versículo, que eu não me lembro a passagem, que diz que a letra mata. E acabam ligando isso com a teologia, falando que se você estudar teologia, você vai acabar se afastando de Deus. E acabam ignorando que ambos têm que andar juntos, né? Porque você tem que conhecer a Deus, mas também tem que ter intimidade, obviamente, com um grau mais profundo de intimidade com Deus. E as pessoas acabam esquecendo que, para conhecer a Deus, a gente também deve estudar a Bíblia, deve ter um momento de oração, que ambos estão ligados. Não adianta você ler a Bíblia se você não ora, e não adianta você orar se você não lê a Bíblia. Isso. Ambos devem caminhar juntos, né, Carol? E acaba que as igrejas, como um todo, acabam esquecendo dessas coisas e se perdendo, como você disse, acabam criando deuses dentro do seu coração e se afastando de Deus. Outra coisa também que é bem interessante a gente procurar saber também é o que tem levado, na verdade, as pessoas a esquecerem, vamos dizer, se fecharem para as coisas que acontecem fora da igreja. Também tem muito a ver com essa questão que você disse anteriormente, né? O que tem levado as pessoas a se fecharem? Talvez não, né? Realmente é o fato de não ter o conhecimento, né? Quando eu falo a questão da religiosidade, não quer dizer que a gente realmente tem que anular a palavra de Deus, porque é ela que fala através de nós. Mas a palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, nós precisamos continuar com esse temor, estudar e continuar com esse temor. E tudo é para a glória de Deus. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. E a partir do momento que a gente se fecha, a gente acaba não vendo mais o nosso irmão que precisa da gente lá fora também, né? Então, no Novo Testamento, Jesus, ele resume toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Quando a gente se fecha dentro da igreja,
Qual parte desse mandamento que a gente não está cumprindo? Será que nós estamos nos achando mais dignos de Deus a ponto daquela pessoa lá fora não ser? Mas a palavra de Deus não fala isso. Não tem filhos preferidos, né? Deus espera que todos nós possamos escolher a Ele, mas Ele nos ama igualmente. Então, a partir do momento que a gente se fecha na igreja, a gente não está cumprindo o mandamento de Deus, que é socorrer o nosso próximo, é olhar para a necessidade do próximo, é estar lá junto com ele nas dificuldades, é fazer a diferença. A gente não está cumprindo a nossa missão como igreja. A igreja hoje não é para ela se fechar dentro dela mesma, e sim, a igreja é para ir para fora. A nossa missão é ir para fora. Deus, Ele está dentro de nós, Ele não está dentro da igreja física, né? A igreja é o lugar onde que a gente se reúne para buscar o Senhor, para aprender mais, para glorificar o nome dEle. Mas o Espírito Santo está em cada um de nós. E esse Espírito Santo nos move até essas pessoas, a nossa missão, que é de levar o Evangelho. Então, eu até não consigo pensar numa forma de por que as pessoas se fecharão dentro da igreja, se o objetivo de Deus, o propósito do Senhor é nos levar daqui para fora. E algo bem confrontante é isso, né? Porque a gente acaba achando que nós estamos na igreja, nós somos mais dignos do que quem está lá fora, sendo que a gente tem que se achar indignos, na verdade. Isso. Porque eu ouvi uma frase certa vez na internet que fala que os que estão no céu, eles se acham indignos de estar no céu. E os que estão no inferno se acham dignos de estar no céu. Olha só. E é algo bem confrontante, porque nós, como igreja, devemos amar o nosso próximo, como você bem disse, e acabamos esquecendo, né, desse papel tão fundamental, que é de levar o evangelho para fora das quatro paredes na qual nós estamos. Uhum. E a igreja primitiva, ela tinha esse papel fundamental, né? Não se fechava, não se privava somente nessas quatro paredes. Nós vemos os apóstolos percorrerem diversos caminhos na Europa e na Ásia para poder levar o evangelho. A gente se priva tanto de se levar, talvez, num bairro vizinho, né? É verdade. E eu queria saber de você, qual dica que você dá para as pessoas que têm pensado assim, ou têm, às vezes, timidez, na verdade, de levar o evangelho para fora da igreja? Elas precisam buscar o Senhor. Tudo é uma caminhada, é um processo de transformação. A partir do momento que nós temos esse encontro com Deus, Ele vai nos mover em direção àquilo que Ele deseja nas nossas vidas, né? Ao que Ele deseja que nós alcancemos. E tudo aquilo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. A gente não precisa fazer algo revolucionário na nossa época, alguma coisa assim. Mas lá no nosso trabalho, a gente ser aquela pessoa que vai ter uma palavra certa para dar para alguém num momento difícil. Vai ser aquela pessoa que vai ser uma referência dentro de casa. Acho que nas pequenas ações que a gente vai tomando, que vai levando a uma proporção grande, porque nós não somos uma pessoa única, nós somos uma unidade, nós somos um povo, nós somos uma igreja, e cada um fazendo a sua parte diante da sociedade vai poder levar essa palavra, né? Carol, eu queria muito te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando um pouco do seu conhecimento. E para você que está nos assistindo, procure os nossos estudos que nós temos aqui em nossa igreja, são de grande proveito para nós, eu falo como experiência própria. Então, se você se interessou mais por este assunto e diversos assuntos referentes à palavra de Deus, procure os nossos membros da parte de estudos e venha fazer parte com a gente e crescer no conhecimento e na palavra, porque a Carol ela tem agregado muito para os nossos conhecimentos aqui na nossa igreja. Então, Carol, muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo, o seu conhecimento para a gente crescer no conhecimento de Deus e na maturidade também. E para você que está nos assistindo, não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo, de compartilhar em suas redes sociais e também de compartilhar aquilo que você tenha achado de bom para você e também para os seus amigos. E agora fique com o nosso sermão e até a próxima. Olá, graça e a paz. Sejam muito bem-vindos a mais um culto dominical, dessa vez em um formato diferente. O nosso culto, então, no formato online, a fim de alcançar você aí na sua casa, né, e alcançar também toda a sua família. Nós não sabemos por quanto tempo, né, nós permaneceremos nesse padrão, mas o nosso objetivo é servir você, levando a palavra de Deus em todo o tempo.
a fim de que você seja edificado e cresça em graça e em conhecimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 4 atitudes para alcançar o coração do Mestre. Nós ainda permanecemos vivendo dias difíceis e nunca se fez tão necessário alcançarmos e nos escondermos, né, nos braços e nas asas do nosso Senhor. Então eu quero te convidar aí na sua casa, aonde você estiver, curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é sempre bom e não importa o que aconteça, o Senhor tem o domínio de todas as coisas em suas mãos. Nós te pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração de uma maneira especial, Senhor. Que o nosso coração, ó Pai, queime ao ouvir a Tua palavra e que nós sejamos transformados de glória em glória até sermos dia perfeito, Senhor. Eu te peço que cada casa agora seja alcançada pela Tua graça, que cada, Senhor, família agora seja, ó Pai, envolvida pelo Teu amor, Espírito Santo. E nós te pedimos que o Senhor nos una em um só coração, com um só propósito, e que nesta noite o nosso coração seja transformado pelo poder que há na Tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. É muito bom poder estar aqui com vocês em mais um culto. E eu quero falar com vocês, então, dessas 4 atitudes para alcançar o coração do Mestre. Eu sei que parece que quando nós dizemos 4 atitudes, parece uma receitinha pronta. Não existe uma receita pronta. Porém, nós vamos aprender com a história de uma mulher que, através do seu coração e através das suas atitudes, ela alcançou o coração de Jesus. E o nosso texto base hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Acompanhem comigo a partir do verso 36. É uma leitura um pouquinho extensa. Se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Diz assim a palavra de Deus. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com o seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. E eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso, ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Muitas pessoas utilizam esse texto para darem um exemplo de fé. A fé capaz de salvar alguém num momento muito difícil e delicado da sua vida.
A fé capaz de salvar uma pessoa das suas multidões de pecados. Mas eu gostaria de dar um enfoque diferente para esse texto e por isso eu li ele de forma completa para vocês. A primeira atitude que essa mulher teve, né, e eu não quero dar um nome específico para ela, embora alguns estudos teológicos, né, digam que era Maria, outros Maria Madalena, outras Maria, irmã de Lázaro, existem várias correntes, mas o que para nós importa nessa noite é pensar que essa mulher, ela era uma pecadora. Ela era uma pecadora como eu e como você que está me assistindo. Ela era uma pecadora carente da graça de Deus, como eu e você somos todos os dias da nossa vida. A primeira atitude que essa pecadora ela teve é que ela saiu de onde ela estava e ela foi até Jesus em um lugar que ela não era bem-vinda. A gente não para pensar que Jesus está dentro da casa de um fariseu, de um mestre da lei, de um religioso. Por si só aqui nós já temos um lugar em que ela, sem sombra de dúvidas, não era bem-vinda. Então a primeira atitude dessa mulher pecadora, ela sai de onde ela está e ela vai até Jesus em um local que ela não era bem-vinda e que ela não seria bem recebida. Porque os olhares de acusação sobre aquela mulher eram muito grandes, sem contar que ela estava entrando na casa de um santo homem de Deus, de um santo mestre da lei responsável por manter a tradição dos mandamentos. Quando ela entra ali, ela está rompendo o primeiro paradigma. Ela está rompendo o primeiro obstáculo, que é o obstáculo da rejeição. Que é o obstáculo do medo de ser rejeitado pelas pessoas, do medo da opinião alheia, do medo do que as pessoas vão pensar. E a primeira atitude para você alcançar o coração de Cristo, você precisa romper, né? Romper com os seus medos, romper com os seus receios, romper com os seus traumas e decidir deixar que Jesus encontre você aonde você estiver. Essa é a primeira atitude dessa mulher e eu quero frisar aqui. Ela foi até Jesus porque ela sabia que Jesus tinha algo para ela que ninguém naquele lugar podia lhe dar. Ela sabia que ali naquela casa, mesmo sofrendo rejeição, sendo humilhada talvez, ela ia encontrar com uma pessoa que mudaria para sempre o rumo da sua história. A segunda atitude dessa mulher que eu quero trazer para nós nessa noite é que ela não foi até Jesus com as suas mãos vazias. Pelo contrário, ela decidiu levar o que ela tinha de mais valioso. O que essa mulher tinha de mais valioso era um vaso de alabastro com um perfume muito caro, com uma essência, com um puro nardo. E quando ela vai até Jesus, ela não se contenta em apenas chegar e dizer, estou aqui. Não, ela chega e ela diz, eu estou aqui com aquilo que eu tenho de maior valor. E eu quero te perguntar nessa noite, o que mais importa para você? O que mais vale para você? Qual é o seu tesouro? O que é mais valioso na sua concepção para a sua vida? Essa mulher, ela foi até Jesus e disse, o que eu tenho de maior, eu vou oferecer para ele. E sabe, querido, eu quero te dizer algo. Por mais que você tenha pensado em tantas coisas, como coisas valiosas, eu quero te dizer que nada tem maior valor do que o seu coração, do que a sua vida, do que o seu tempo. Sabe? Às vezes nós achamos que Deus se contenta com o nosso dinheiro, com as nossas doações, com os nossos dízimos e ofertas. E eu quero dizer para você, sem frustrar a sua fé ou o seu coração, Jesus não precisa do seu dinheiro. Jesus não precisa, né, das suas migalhas. Jesus não precisa de 5 minutinhos do seu dia que você oferece para Ele depois de um dia todo fazendo tantas coisas. Oferecendo para Ele o bagaço da laranja. Não, não, não.
o que mais tem valor e o que mais é valioso hoje, querido, é o seu tempo. O quanto você é disposto a se derramar na presença de Deus, dedicando o seu tempo, a sua força, o seu vigor, os seus dias, entregando para Ele o seu coração por completo. Então essa é a segunda atitude dessa mulher. Ela vai e ela leva aquilo que tinha um valor inestimável naquela época. Era um valor tão grande que essa atitude gerou um burburinho naquele local. Enquanto o fariseu pensava, essa mulher, gente, é uma pecadora, Jesus está deixando com que ela faça isso, os discípulos estavam questionando dentro de si. A ponto de Judas ter pensado, isso é um desperdício? Por que não pegar esse perfume, vendê-lo e pegar o dinheiro e dar aos pobres? Mas isso era o que cada um dava segundo a motivação de seu coração. Mas Jesus sabia que no coração daquela mulher só tinha um único desejo. Eu preciso entregar tudo que eu tenho e tudo que eu sou para esse homem. Terceira e penúltima atitude dessa mulher é que quando ela chegou na casa daquele fariseu de Simão, ela então se pôs atrás de Jesus. E como se não bastasse, ela não se pôs só atrás de Jesus, ela se pôs aos pés de Jesus. Existe uma informação nessa parte do texto muito importante. Essa mulher chegou e ela se pôs atrás de Jesus. E ela não só se colocou atrás, mas ela se curvou e se colocou aos pés de Jesus. O que eu penso quando eu olho para essa mulher é que ela queria se esconder por um momento em Jesus, o único que naquela sala não estava disposto a julgá-la. Ela se põe atrás de Jesus entendendo, eu vim aqui fazer algo por Ele, mas que ninguém vai entender. Por isso eu me escondo atrás dele, porque eu reconheço que ele é maior do que eu. Essa mulher se põe aos pés de Jesus dizendo assim, esse é o melhor lugar que eu quero estar. Esse é o lugar mais seguro para mim neste recinto, nesse ambiente, aos teus pés. E essa mulher então, ela se esconde em Jesus. Ela se prostra. E ela começa então ali a ficar nos pés de Jesus e a derramar aquele puro nardo, aquele perfume caro. E isso ensina algo para nós nessa noite. Deixa eu te dizer uma coisa. Você quer alcançar o coração do Mestre? Você quer alcançar o coração de Jesus? Deixa eu te dizer algo. Você precisa se esconder nele. Você precisa achar nos pés de Cristo um lugar seguro para você habitar. Você precisa encontrar nele a sua proteção. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados. Em outras versões, o mesmo texto vai dizer que aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados ou não serão frustrados. Essa mulher, queridos, ela se curvou perante a única pessoa que conhecia não a fama dela, não a reputação que ela tinha, que não era boa, mas perante a única pessoa que conhecia a sua alma. E eu quero dizer para você nessa noite, Jesus conhece você, além da sua reputação, além do que você mostra para as pessoas, além do que a sua família acha que você é, além até do que você pensa a respeito de si mesmo. Jesus, Ele conhece você, de dentro para fora. Conhece os seus medos, suas angústias, os seus pavores, seus temores mais íntimos. E deixa eu te dizer algo. Se você decidir hoje se prostrar aos pés de Jesus, Ele tem abrigo e tem proteção para te dar. Nesse momento, as pessoas começam a questionar. Simão vai virar para Jesus e dizer, ei, pensou dentro de si, esse homem não sabe quem é que faz o que está fazendo.
Os discípulos pensando várias coisas. Jesus então chama Simão e diz: ei, Simão, deixa eu contar uma história para você. Um homem tinha 2 pessoas para as quais ele emprestou o dinheiro. E nenhuma das 2 podia pagar a sua dívida. O homem então decide liberá-las e perdoar a dívida de ambas. Simão, eu te pergunto, quem mais amou esse Senhor ao final dessa história? Simão vai responder de forma óbvia. É claro que quem mais amou é quem mais foi perdoado, Jesus. E Jesus então vai concordar com Simão dizendo exatamente: quem muito foi perdoado, muito ama. Quem pouco foi perdoado, pouco ama. E deixa eu te dizer uma coisa, Simão, eu cheguei aqui e você não teve honras para me dar. Eu cheguei aqui e você nem sequer cumpriu o protocolo típico de um judeu. Você não ofereceu água para eu lavar os meus pés. Isso era uma tradição para os judeus, porque eles consideravam impuros. E para entrar numa casa, era necessário se banhar, lavar os seus pés. Jesus está dizendo, eu cheguei aqui na sua casa e eu não recebi honra. Eu não fui tratado dignamente. E você está questionando dentro de si, Simão, a atitude dessa mulher. E eu quero ir então para a última atitude dela, a 4ª atitude. Após ir até Jesus num lugar que ela não era bem vista, não era bem aceita, depois de entregar o que ela tinha de mais valioso e de se prostrar aos pés de Jesus, ela se rendeu em adoração. Essa mulher então não tinha palavras para agradecer a pessoa que estava diante dela, então ela só chorou. Ela chorou e sem perceber estava honrando o Senhor, mais do que todos que estavam ali. Ela se rendeu em adoração. Ela desperdiçou o equivalente ao salário de um ano. Pensa você trabalhar um ano todinho, não gastar 1 centavo. E no último dia do ano você pegar todo o seu salário e entregar aos pés de Jesus. Foi isso que essa mulher fez. Ela gastou e desperdiçou o salário de um ano inteiro aos pés de Jesus. Isso era uma adoração extravagante, querido. Se você pensa que adoração extravagante é você gritar, é você saltar, é você postar nas suas redes sociais que você é louca por Jesus, deixa eu te dizer algo. Adoração extravagante é aquela que te custa algo de valor. Adoração extravagante é aquela que arranca de você aquilo que você considera mais valioso e entrega aos pés de Cristo Jesus. Essa mulher então rende ao Senhor uma adoração extravagante. O que para os discípulos foi um grande desperdício, para Jesus foi uma prova de amor. E eu quero encerrar essa palavra dizendo algo para vocês. O amor, ele nunca conta o custo. Para aquelas pessoas era insano o que aquela pecadora estava fazendo. Mas para ela, Jesus era totalmente digno daquele perfume. Jesus era totalmente digno daquela adoração. E ela chorando, secava os pés de Jesus com o seu cabelo. A mulher naquela época não podia mostrar o cabelo. O cabelo precisava ficar escondido. Ela desnuda o seu cabelo naquele momento e mostra: Senhor, aquilo que é protocolo para os homens, aquilo que os homens são incapazes de fazer, por amor a Ti eu faço. Eu Te honro. E Jesus vai dizer: essa mulher está me preparando para o meu sepultamento. Mas é porque Jesus entendia que aquela mulher reconheceu que Jesus poderia mudar a sua história. Você também reconheceu um dia que Jesus poderia mudar a sua história. Mas eu quero te perguntar, de lá para cá, quantas vezes você se derramou na presença dele? Quantas vezes você entendeu que não merecia e foi perdoada? Quantas vezes você entendeu que
O que você tem de maior valor hoje, na verdade, não são coisas nem pessoas, mas é a sua salvação e a certeza de pertencer a um Deus que é bom, justo e fiel. Então, querido, eu queria que você, queridos e queridas, eu gostaria que vocês entendessem que a pessoa, quando ela ama, ela sempre pega a coisa mais cara da casa e derrama para Deus. Porque a medida do seu amor é a medida da sua compreensão, do quanto você entende que foi perdoado. E eu queria tirar todo o peso sobre a sua vida hoje e dizer: você foi perdoado e por isso pode amar. Você foi perdoado e aceito, por isso pode se derramar diante de Cristo Jesus. Ele está pronto para receber a sua adoração extravagante. Ele está pronto para receber a sua adoração sincera. Por isso eu quero te convidar: se derrame aos pés do Senhor, chore para Ele, aproveite esse momento e entregue tudo que você tem, tudo que para você é valioso. Entregue para Ele em sinal de adoração, porque um coração adorador é um coração que alcança o coração do Mestre. E nós queremos alcançar o coração de Cristo Jesus. E aí na sua casa, nesse momento, curve a sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento por você. Pai, eu entrego nesse momento a vida de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. E eu sei que o Senhor é capaz de atingir, de alcançar os corações mais improváveis nesse momento. Por isso eu te peço, Senhor, vai de encontro a essas famílias e traz consolo, traz alívio, traz salvação, Senhor. Traz agora libertação, restauração de lares, de relacionamentos. Nós te pedimos agora. Clamamos em nome de Jesus para que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores, Pai, que estão dispostos a se prostrarem aos teus pés, porque reconhece que não há outro lugar, não há melhor lugar para se estar do que no centro da tua vontade, guardado nos teus braços, seguros em ti, Senhor. Nós queremos estar. Eu abençoo cada família que recebeu essa palavra e profetizo no nome de Jesus uma semana abençoada, uma semana de notícias boas, uma semana da tua provisão e do teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Te vejo, querido, na próxima ministração e que o Senhor abençoe infinitamente mais você e a sua casa. Deus abençoe vocês.